Nós estamos aí falando sobre uma série que é a força da nova criatura, que é esse cara aí, ó, na tela, fazendo assim, porque ele descobriu a força que ele tinha. Nesse mesmo dia ele estava meio borocochô, ele estava meio para baixo. Mas quando ele ouviu, ele descobriu isso, aí ele fez assim, tô brincando. Mas é uma realidade, uma constatação. Enquanto nós não sabemos quem nós somos na palavra de Deus e quem Deus é em nós, nós vivemos assim, sabe, meio para baixo. Meio que como assim, caramba, eu não tenho nada. Agora, quando eu começo a descobrir o que Jesus conquistou para mim na cruz, aí a minha vida ela flui. Nós lemos o capítulo 1 de Efésios e nós vamos ler o capítulo 2 hoje. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos fazer a nossa leitura. Você está comigo, sim ou não? Amém? Glória a Deus. Você achou aí? O apóstolo Paulo ele escreve assim em Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o mundo de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem, sim, eu sou a sua morada, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Feche seus olhos aí. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, essa honra, esse privilégio que nós temos de poder compartilhar a tua palavra. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que tu me dê graça, que tu me dê sabedoria e unção,
Pai, para que a tua palavra possa ser ministrada e que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios do teu conhecimento, alegres, contentes e cheios, Senhor, da tua vida em nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, fica à vontade, Espírito Santo, fica livre aí, fica à vontade nesse lugar. Esse lugar não é meu, esse lugar é teu. Faz do jeito que o Senhor quiser fazer, em nome de Jesus, amém e amém. Semana passada, nós falamos aqui que nós somos novas criaturas, que nós temos força, não somos órfãos, não somos como mendigos, porque nós somos abençoados, segundo Efésios 1:3, mas sempre há áreas para nós crescermos. Lembra que nós falamos que nós podemos ter muitas coisas, mas sem o conhecimento dessas coisas é a mesma coisa que eu não ter nada. Eu posso ter uma ferramenta maravilhosa, mas se eu não souber usar essa ferramenta é a mesma coisa que eu não ter. Você está comigo aí? Então nós somos também, eu terminei dizendo isso, uma revelação que Deus me deu, que a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja, mas a palavra de Deus diz lá no final de Efésios, no capítulo 1, vai dizer que ele colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor. E eu terminei dizendo, segundo essa revelação que o Senhor me deu, que aqueles que possuem um pé são o corpo, não é verdade? Eu nunca vi um pé na cabeça. Então, assim, os pés pertencem à igreja. Então, nós temos autoridade. Os pés pertencem a nós para anunciarmos a salvação e para pisarmos e destruirmos as obras do diabo, segundo a palavra de Deus nos dá esse direito. Então, nós somos os pés daquele que é o cabeça. Ele pensa e o corpo obedece. Nós somos o corpo ajustado, curado e com vida, disposição e capaz de fazer expandir as propostas de Deus. Então ele pensa e nós agimos. Por quê? Porque a cabeça pensa e o corpo reage, obedece a uma ideia daquele que é o cabeça. Amém? E hoje eu quero trazer essa proposta de Deus para nós como novas criaturas, que é andar de maneira diferente de como nós andávamos antes. O apóstolo Paulo, ele começa a falar aqui em Efésios, no capítulo 2, versículo 1 e diante, ele começa a usar aqui o verbo no passado. Olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Anteriormente, todos nós, então ele começa a dizer para a igreja, para o povo de Cristo, sobre qual era a vida dessa galera. Essas pessoas, eles viviam dentro dessa performance. O verbo sempre no passado. Então, eu quero trazer para nós essa proposta do apóstolo Paulo para nós de andarmos de maneira diferente, sabe? De como o mundo anda. E eu quero te encorajar e dizer para nós que existem benefícios em obedecermos a Deus. Nós não queremos estar aqui, sabe, apontando o dedo e falando, caraca, não faça isso, não isso. Mas nós queremos ensinar a verdade, porque é a verdade que liberta. É a verdade que transforma, é a verdade que mostra o benefício que é de obedecer a Deus. E essa maneira, essa proposta do apóstolo Paulo, segundo a palavra de Deus, não é uma mudança estética. Não é simplesmente uma mudança de roupas. Eu até concordo que muda. Particularmente comigo, alguns anos atrás, aconteceu isso. Eu me vestia muito mal. Eu não era pastor na época, mas eu me vestia mal para ir para a igreja. E um dia, Deus ele gerou no meu coração esse despertamento do coração dele no meu coração de eu me arrumar melhor. Mas eu não tinha roupa legal na época. Estava naquele período, sabe, que a geladeira estava igual boate, só tinha fumaça e luz. Então não estava legal para comprar as roupas assim bacana. Mas assim, tudo que Deus ele propõe para nós, se nós concordarmos com ele, ele envia recursos. Então Deus assim começou a me dar recursos e eu comecei a me arrumar melhor. Eu tenho um estilista em casa, entendeu? Às vezes eu cometo quadradinho com listradinho, lá em casa não. Eu tenho pavor de quem bota quadradinho com listradinho. Mas assim, a minha esposa me ajuda. Então assim, Deus me deu essa proposta e eu comecei a obedecer. Mas não é simplesmente essa proposta de nós andarmos diferente de como antes, não é simplesmente uma mudança estética. Acredito que isso aconteça, né?
principalmente irmãs, né? Que antigamente, antes de Cristo habitar, de Jesus fazer parte da sua vida, aleluia, usava aquelas roupas da gangue. Hã? Quem lembra, hein? Nem, pessoal lembrou aí. Então, assim, a roupa muda porque muda primeiro dentro. Aquilo que muda por fora, muda porque primeiro muda dentro. Quando muda um pensamento, quando muda aqui dentro do coração, aí a parte de fora muda. Então, assim, não é uma questão de, tem tatuagem, não tem tatuagem, pode isso, pode aquilo. Não é isso. É uma mudança de pensamentos. Essa é a proposta que o apóstolo Paulo ele faz para nós. Então, nós até mudamos as nossas roupas, mas assim, não são mudanças exteriores somente. O exterior até muda. Não é uma mudança também de rituais. Muitas pessoas pensam também que é isso. Que a proposta do evangelho é simplesmente mudar o ritual. Eu já contei aqui que eu morava num prédio quando eu casei. E nós éramos ali 4 famílias naquele prédio. Só tinham 4 apartamentos. E era uma guerra. Porque eu já era cristão, eu e Natália. E tinha uma outra senhora que também era cristã. E tinha um casal que brigava muito e tinha um casal que ouvia Calypso o dia inteiro. Então, assim, era terrível. Um casal se amava muito ouvindo Calypso, o outro casal se odiava muito, eles saíam no tapa. E eu e Natália fazíamos parte da intercessão. E a irmã que morava lá no prédio, ela fazia parte dos rituais. Mas assim, ela era crente, ela fazia uns rituais meio engraçados, meio esquisitos, com vassouras de fogo, com rosas ungidas. E numa situação que aconteceu que eu falei com a Natália, e nesse período, né, eu tive um período com a Natália que nós éramos assim, caçadores de demônios, a gente não podia ver nada. Eu já contei isso aqui, a gente entrava na casa dos outros, não ficava um quadro nas paredes, porque tudo a gente via demônio e ilegalidade. Isso aqui tem a legalidade. Mas é uma pomba, essa pomba gira. A gente via demônio em tudo. Então a gente mandava arrancar geral. Tinha pomba. Eu me lembro que nós fomos numa casa de uma pessoa e a gente tinha acabado de voltar de um congresso de libertação que não ficou um quadro na casa da mulher. Não ficou. Mas foi meu filho que fez. Ele é lá do, não sei, meu filho é lá da Bahia. Ele que fez. Ih, da Bahia mesmo. Arranca geral. Então a gente vê a legalidade em tudo. Então por quê? A gente se acostuma a entrar na igreja, a estar na igreja e achar o seguinte: eu fazia parte de um ritual. Eu tinha um tipo de uma devoção, mas na igreja eu tenho que manter uma devoção, um tipo de rito. Só que a proposta bíblica para as nossas vidas não são rituais. Por exemplo, olha a confusão que era. Aí teve briga lá no prédio. Aí eu e a Natália acordamos para poder orar pelo casal. No outro dia, a irmã, que também é da igreja, me chamou e falou assim: olha, o negócio não tá legal aí. Aí passou alguns dias. O que aconteceu? Eu fui descer, eu vi um maço de cigarro na porta do prédio. Eu falei, isso é coisa do capiroto, isso é coisa do Satanás, obra de feitiçaria. Aí eu já imaginei, a mulher tá fazendo macumba para segurar o marido em casa, botou aí, o cigarro é da pomba gira. E aí, no mesmo dia, tinha em quase todos os degraus do prédio, pétalas de rosa. Eu falei, meu Deus, está fazendo obra agora aí, isso é feitiço de amarração. Aí eu já vim com a vassoura de fogo também, já varrendo geral. Eu arranquei tudo, eu mandei tudo embora. Foi cigarro, foi pétala. E aí a irmã da igreja chegou e falou assim: olha, varão, estou fazendo uma campanha tremenda. Eu falei, é mesmo? Ela olha, trouxe umas rosas ungidas, espalhei pelo prédio todo. Eu arranquei as rosas dela toda. Porque nós assim achamos que nós simplesmente saímos de uma situação, entramos na igreja com outro ritual. E a proposta não são rituais, a proposta é uma mudança dentro. Você tá entendendo isso? Eu falo isso de uma maneira assim descontraída, mas é uma realidade. Sabe quantas vezes eu gosto muito de conversar com a Valéria. A Valéria frequentou muitas reuniões de oração. E nessas reuniões ela fala que tinha as vassouras de fogo também. Tinha vassoura, tinha rodo, tinha de tudo de fogo. Então a questão não é uma mudança estética, não é uma questão de tatuagem, de ritual disso, mas é uma mudança que é dentro. É uma mudança de dentro para fora. Amém? Você está comigo aí? Então assim, tem pessoas que falam, eu fazia isso lá naquele lugar, então eu preciso fazer alguma coisa que seja alguma coisa palpável. Então assim, dentro da igreja eu preciso, mas não. A nossa vida com Cristo hoje é uma vida que nós não vemos nada. Alguém viu Jesus aí esses dias?
Alguém viu Deus aí? Mas nós andamos com Deus com base na fé. Nós andamos com Deus com base em fé. Então não tem nada de ritual, não tem nada de uma mudança assim, mas é uma mudança de mente, no estilo de vida. Amém? Beleza? Mudança de pensamento. Muda o pensamento e muda-se o comportamento. Se você estiver anotando, anota isso aí. Muda o pensamento, muda-se um comportamento. Quando muda a maneira de pensar, muda o comportamento. Não é assim? Você, quando tem um entendimento de algo, aquela ficha, quando cai, muda o pensamento primeiro, aí você para, tu dá aquela analisada, e o que vai acontecer? Vai mudar um comportamento. Então, os nossos comportamentos, eles são frutos de um pensamento bom ou mal. Os nossos comportamentos, eles são frutos de um pensamento errado ou um pensamento certo. Por isso que quando nós, há um tempo atrás, hoje ainda eu falei, olha, pense bem. A Joyce Meyer, ela tem essa frase que me abençoa muito, que é o pense no que você está pensando. Isso faz parte do nosso dia a dia. De onde vêm esses pensamentos? Esses dias a Valéria estava compartilhando comigo de uma pessoa que ela conheceu, que essa pessoa começou a ter pensamentos ofendendo a Deus. Esse pensamento vem das trevas. O problema é que nós temos uma porção de pensamentos, às vezes, esquisitos, e a gente acha que é coisa da nossa cabeça, mas não é. Esses pensamentos vêm das trevas contra as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre os dardos inflamados. São setas inflamadas, são mensagens mentirosas que as trevas lançam contra nós e nós assim nos deixamos levar. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina que antes nós tínhamos um comportamento que não era de acordo com aquilo que nós olhamos para a palavra de Deus. E esse comportamento que nós tínhamos, ele estava de acordo com uma natureza que nós tínhamos. Esse comportamento, ele nada mais era do que fruto de algo que nós acreditávamos. Mudou a natureza quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, muda dentro. E se nós dermos a oportunidade para ele fazer, ele muda os nossos pensamentos, ele muda o nosso comportamento, mas depende de nós. Você está entendendo aí? Então o comportamento só expressa um pensamento. Nós somos tentados por aquilo que nós pensamos. Você e eu não somos tentados por aquilo que nós não ficamos pensando. Começa a fazer isso. O dia que vier um pensamento mal, substitua o pensamento. E não existe nenhuma arma e nenhuma faca na nossa cabeça ou no nosso peito dizendo, continue pensando. Não. São forças espirituais. São propostas malignas que tentam nos empurrar para continuar a pensar errado. Porque quando eu continuo pensando errado, a minha vida, ela vai dar errado. Agora, quando eu começo a me ver dentro da palavra de Deus e eu começo a mudar a minha maneira de pensar, aí, meu amigo, ninguém me segura, ninguém te segura. Então, o comportamento, ele só expressa um pensamento. A fala do apóstolo Paulo está sendo baseada aqui no passado. Se nós formos analisar aqui Efésios 2, do 1 ao 3, nós vamos ver esses verbos sempre no passado. Sempre aponta para o passado, pensamentos do passado, quando nós éramos escravos, nós não somos mais escravos. Agora pode acontecer comigo e contigo de eu ser hoje uma pessoa livre e ainda nutrir pensamentos do passado. Você já esteve com gente na igreja, eu tenho pavor disso, de pessoas que têm mais prazer de falar do que fazia de besteira no passado do que tem hoje de falar sobre viver em novidade de vida. Porque eu era, porque eu fazia acontecia, porque não sei o quê. Me lembro que certa vez eu estava com uma pessoa, e uma pessoa com uma vida toda enrolada com mulheres, e eu falei assim, cara, mas hoje você é uma nova criatura, isso já não devia mais estar nos seus lábios. E ele falou para mim, cara, mas eu peguei muita mulher. Eu falei, mas isso deveria ser um motivo de arrependimento para você. Isso não deve ser um motivo de você se gabar, de você se gloriar. Pelo contrário, isso deve ser um motivo da gente falar assim, caramba, quanta besteira eu fiz, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida e me salvou. Então eu quero te encorajar a nós fazermos uma reflexão, porque fazer reflexões é coisa de crente. Parar e analisar e falar assim, caramba, por que eu estou pensando isso? Que tipo de pensamento é esse? De onde que vem isso? De onde que está vindo essa informação?
Então pare e pense, nem todos os pensamentos que nós temos são nossos ou são pensamentos que Deus nos deu. Mas tem muito lixo que tem sido semeado nas nossas vidas através de mídia, através da televisão, através de canções. Lembra da história do Me Segura Jesus? Tem gente que não consegue estar em um ambiente. Está numa festa de criança. Está ali sentado comendo salgadinho, está tudo uma benção, as crianças não pula-pula. Mas se o DJ colocar lá uma canção, já era. Dá um negócio que a pessoa já começa já dá um negócio assim, e a pessoa já daqui a pouco, quando vai ver, já... Caramba, ou tem que sair da festa, porque não aguenta, ou a pessoa vai que vai. E aí Me Segura Jesus. Então, por quê? Porque os pensamentos da pessoa estão presos ao que é o passado. Mas a proposta que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é nós não ficarmos mais presos ao passado. Em relação aos nossos pensamentos, nós é que devemos dominar. Nós é que devemos dizer sim ou não para que esse pensamento permaneça. Agora, se um pensamento que te coloca medo, angústia, tristeza, não pode ser de Deus. Então a proposta é para nós transformarmos a nossa maneira de pensar. Qual é a ideia, então? A ideia é que eu não fique mais preso nos pensamentos passados e que eu viva substituindo pensamentos errados, antigos, que me davam falsas alegrias por pensamentos de acordo com a palavra e com a direção do Espírito Santo. O que eu acabei de dizer? Eu e você, para sempre, até que Jesus volte, o nosso dia a dia vai ser sempre de substituir os nossos pensamentos. Porque a partir do momento que você e eu acordamos, colocamos o pé no chão, já começa a vir um bombardeio de pensamentos. Teu dia vai ser uma droga. E lembra disso? Isso que está acontecendo é por causa daquela doença. Isso que você está passando é por causa disso e disso e disso. Olha, lança esse pensamento por terra. Você já não tem mais aliança nenhuma com o seu passado. Nós não fomos livres e salvos e libertos para ficarmos amarrados em pensamentos e nem em experiência de outras pessoas. Já viu gente que a doença dela sempre é pior do que a que você está sentindo? Com a dor de cabeça terrível, a pessoa vai falar assim, ou ela fala assim, olha, lá meu vizinho morreu ontem de dor de cabeça. Ou ela vai falar assim, mas você não tem uma dor de cabeça como eu tenho. Então, nós sempre temos que substituir pensamentos passados e também pensamentos que o inferno lança contra as nossas vidas diariamente. E deixa eu te falar uma coisa, isso é algo que só nós podemos fazer. Porque o pensamento vem para nós. Você está entendendo? Então é uma missão minha, uma missão sua, substituir os pensamentos. A nova criatura, ela tem força, porque ela tem autoridade para poder dizer: sai agora esse pensamento, eu não aceito esse pensamento que me prende ao passado, que me traz essa tristeza, essa angústia, eu não aceito mais, o Senhor me fez livre, eu não quero mais esse pensamento em mim. A nova criatura vive assim, em autoridade, se submetendo à verdade de Deus, mas abrindo a boca e declarando a verdade sobre si mesmo. Você está entendendo isso? Me ajuda aí, em nome de Jesus. Então, essa é a minha missão, e de mais ninguém. Eu não posso te ajudar nisso. Eu não posso, eu posso fazer uma oração por você, mas esse pensamento vai voltar. Eu não vou estar com você no seu dia de trabalho, eu não vou estar no seu ambiente, na sua casa, quando esse pensamento vier. Assim, quando nós começamos a Simples Igreja, uma das nossas primeiras propostas era criar e ensinar um grupo de cristãos maduros que sabem resolver os seus próprios problemas. Não que eu não tenha paciência ou tolerância, ou que eu não gosto, nem a Natália goste de atender, de fazer gabinete, de receber pessoas, não é isso. Mas é que nós precisamos entender de uma vez por todas que nós somos o povo de Deus, que nós temos autoridade, que nós temos o nome de Jesus ao nosso dispor, e nós temos a Bíblia Sagrada do nosso lado, e a palavra de Deus ela é poderosa, e quando eu abro a minha boca, declarando a palavra de Deus sobre a minha vida, ela vai acontecer transformações na minha vida. Eu não posso achar que serviu só lá para os apóstolos antigos e lá no passado.
Porque a Bíblia é a mesma, é poderosa, é a mesma palavra. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a nova criatura, ela tem força, mas ela precisa se levantar quando esses pensamentos antigos vêm para te empurrar, para te forçar a viver como antes, para pensar como antes, para sentir como antes. Nós não temos mais essa obrigação de vivermos dessa forma. Que pensamentos têm se levantado contra a minha e contra a sua vida e que tem trazido aí desespero, que tem trazido, sabe, desânimo, que tem trazido, sabe, angústia? Então essa missão é sua, essa missão é minha. Eu oro substituindo os meus próprios pensamentos e você ora para substituir os seus pensamentos. Pensamentos de morte, pensamento de suicídio, pensamento de destruir família, pensamento de abandonar, pensamento de destruir, pensamento de não sei o quê. Isso não pode vir de Deus. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz. Quer saber quais são os pensamentos de Deus ao meu respeito, ao teu respeito? São pensamentos que trazem paz. São pensamentos que trazem uma saída, são pensamentos que trazem uma resposta, são pensamentos que trazem bonança, refrigério, respostas. Nunca que Deus vai dar um pensamento para você de destruir, de briga, de morte, de não perdoar. Que negócio é esse? Então essa missão é nossa e de mais de ninguém. É só mudando os pensamentos antigos por novos que eu consigo experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente eu posso transformar a minha maneira de pensar. Não se amoldar, não pensar igual antes ou igual ao mundo é uma missão minha e é uma missão sua. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, está escrito assim, olha, não se amoldem. Olha só, é uma responsabilidade pessoal. O apóstolo Paulo está jogando no colo da igreja, ele está dizendo, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ele poderia escrever assim, olha, eu não vou deixar vocês se amoldarem. Eu vou ajudar vocês nessa missão. Eu vou cuidar dos pensamentos de vocês. Ele não faz isso. Por quê? Porque ele não pode. Essa missão é minha, essa missão é sua. Eu é que tenho que colocar uma blindagem nos meus pensamentos para que eu não volte a pensar e me comportar como antes e para que eu não fique recebendo lixo na minha mente. Então não se amoldem ao padrão deste mundo. Por quê? Porque o mundo tem um padrão. O mundo tem um jeito de resolver as coisas de maneira muito fácil. Deu problema no casamento? Separa. Deu problema com o filho? Quebra logo ele, bota logo para fora de casa. Tá com problema no trabalho? Pede demissão. Brigou com fulano de tal? Sai fora, não perdoa, acerta logo no socão e vamos que vamos. Pede perdão não, acaba logo que negócio de ficar pedindo perdão. O mundo tem um padrão de resolver as coisas, nós não. A nova criatura não. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Quer viver bem? Olha para essa pessoa que está ao seu lado aí. Fala para ela assim, você quer viver bem? Pense bem. Amém? Então assim, olha, transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, gente, os pensamentos de Deus têm padrão. E os padrões são esses. Paz, são pensamentos bons. Sabe, a vontade de Deus é agradável, é perfeita. Não pense que Deus tenha uma vontade ruim para você. Não se amoldar, não pensar igual antes ou igual ao mundo é missão nossa. Então assim, Romanos 12, versículo 2 que nós acabamos de ler, é um clássico. Isso aqui é um clássico, esse é um dos versículos que eu mais me apego. É um clássico, escrito também para o povo de Deus. Não foi escrito para quem não conhece a palavra de Deus, foi escrita para o povo que conhece a palavra de Deus.
Então, assim, foi escrita para o povo que tem conhecimento. Então, a gente tem que pensar o seguinte: se a vontade de Deus é tudo de bom, por que muitos cristãos não conseguem viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Por quê? Porque falta transformação nos pensamentos. Nós estamos muito preocupados em congregar, nós estamos muito preocupados em estarmos na igreja. Isso é joia, isso é maravilhoso, temos que congregar mesmo. Mas nós não estamos muito preocupados em, na segunda-feira, fechar a porta do quarto, se colocar diante de Deus, orar e meditar na palavra e renovar os pensamentos. Em substituir pensamentos ruins por pensamentos bons. Esse é o estilo de vida da nova criatura e é para sempre. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer para uma igreja: olha, se você que roubava, gente, tinha ladrão dentro da igreja, você que roubava, não roube mais. Você que mentia, tinha mentiroso dentro da igreja, você que mentia, não minta mais. Por quê? Porque não existe uma oração mágica que vá resolver a minha e a sua vida. Não existe uma campanha de 7, de 12, de um mês que vai resolver os nossos problemas. A única coisa que resolve os nossos problemas é a palavra de Deus. Quando eu medito na palavra de Deus, quando eu transformo a minha maneira de pensar, quando eu renovo os meus pensamentos. Quando eu jogo por terra um pensamento ruim, antigo, maléfico, e eu coloco aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito no lugar daquilo que é ruim. Você está entendendo aí? Diga amém. Então, por que muitos cristãos não conseguem, estar dentro da igreja, mas não conseguem viver em novidade de vida? Porque falta renovação de pensamentos. Porque falta substituir pensamentos. Porque pela falta de transformação nos pensamentos, a pessoa vive como escrava. Essa transformação aqui vem de uma palavra, isso nós aprendemos lá no Atos, vem de uma palavra que é metamorfos. Quando o apóstolo Paulo ele escreve aqui, ele é uma metamorfose. A palavra é metamorfos. Então, assim, é uma transformação que você e eu não temos mais como voltar a ser o que nós éramos antes. O que é uma transformação? Era uma coisa, se transformou em outra coisa. Mas quando se transforma, no caso, né, uma borboleta, você já viu uma borboleta voltar a ser casulo? Você já viu? Alguém já viu? Por quê? Porque é impossível. Então a transformação que o apóstolo Paulo propõe aqui para a igreja é nesse gênero, é nesse tipo, que os nossos pensamentos sejam transformados dia a dia, porque quando transforma o pensamento, transforma o comportamento. Você quer ter um comportamento equilibrado? Você quer ter uma vida saudável? Você quer ter uma vida bacana? Quer viver um estilo de vida que dá prazer? Transforme aqui na cachola, meu irmão. Muitas pessoas elas falam: eu não consigo. Um dos maiores inimigos que nós temos hoje é o não consigo. Eu não consigo estudar, eu não consigo entrar na academia, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Quem te disse que você não consegue? Quem te disse que você não consegue pensar diferente? Você não nasceu para viver dessa forma. Nós não nascemos para viver assim. Quem te disse que você nasceu para viver assim, violento, nervoso, estressado? Ou quem te disse que você nasceu para ser assim, melancólico, deprimido? Sabe, que não sabe aquela pessoa que, nós vamos botar um ar-condicionado na igreja. Para que botar ar-condicionado na igreja? Para quê? A Bíblia diz que, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão, gente, tá junto, suando junto. É o famoso, aquela pessoa, dá para trás para tudo. Ela não consegue pensar em coisas boas. Por quê? Porque a vida dela se transformou nesse caos. A vida dela se transformou nesse estilo de vida. Por quê? Porque está presa. Ou presa ao pensamento passado, ou presa às informações que o inferno tem lançado constantemente sobre a sua vida. Então, os pensamentos de Deus para nós são bons.
E a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Agora, o que nós precisamos fazer? Transformar a nossa maneira de pensar. E essa transformação é uma transformação tal que nós não conseguimos voltar a ser o que nós éramos antes. Por isso que o apóstolo Paulo fala, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Sabe por que ele fala isso? Porque é possível viver de uma maneira diferente. É possível viver uma vida legal, é possível viver uma vida bacana com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família. É possível você viver em comunhão, em harmonia com as pessoas. Basta transformar a maneira de pensar. Então, assim, eu preciso ter essa disposição de querer. Você está entendendo isso? Disposição. Como eu costumo dizer com a rapaziada aqui da igreja, meu irmão, tem que tirar o esmalte da unha. Tem que tirar o esmalte da unha. Não vê que esse negócio não fica com de preguiça, de que, pô, mas dá um maior trabalho. O que não dá trabalho, meu irmão? Tudo dá trabalho. Minha cunhada aí, ó, um exemplo aí pra gente nos últimos dias, se matriculou na faculdade, foi lá, tirou só notão, lá arrebentou, não ficou em matéria nenhuma, passou direto. Mas eu duvido que não cansaram de dizer para ela, Carla, já não tem mais necessidade de fazer faculdade. Por que a gente disse que não tem? O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é para nós progredirmos, é para nós avançarmos, é para nós rompermos. Vá estudar sim, vá cumprir o teu chamado sim, vá viver aquilo que Deus tem gerado no teu coração sim. Agora, quando Deus, isso foi uma frase que o Senhor me deu nesses dias, quando Deus ele quer mudar uma cultura, a primeira coisa que ele vai mudar são os nossos pensamentos. O problema é que nós invertemos o processo, nós queremos mudar as coisas sem mudar aqui. Mas primeiro muda aqui dentro, muda dentro dos teus pensamentos e você vai viver os teus sonhos. Muda o pensamento e depois a cultura é transformada. Você entende isso aí? Então assim, eu também não posso de maneira nenhuma desejar o antigo pensamento, pelo contrário eu preciso assim expulsar de mim. Eu preciso andar e pensar em novidade de vida, pensando bem, eu vivo bem, eu ando bem. Abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses, no capítulo 3. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja. Capítulo 3, a partir do versículo 1, ele fala assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mais uma vez o apóstolo Paulo está nos instruindo ao quê? A nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Mantenham o pensamento, é uma vida, é uma rotina, é um estilo de vida, é manter dia após dia, mantendo, focando naquilo que o Senhor pensa. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo, com Cristo em Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Quando ele diz que nós morremos quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós morremos para nós mesmos. O apóstolo Paulo ele fala assim, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, os meus pensamentos têm que mudar. Eu já não posso mais pensar com os pensamentos que eu tinha antigamente, porque eu sou uma nova criatura. E aí vem aquela velha situação, né? Cara, hoje eu já não tenho mais prazer nisso. Eu já não tenho mais prazer em lugar tal. Eu já não tenho mais prazer, sabe, de beber, de usar droga. Eu não tenho mais prazer disso ou daquilo. Por quê? Porque mudou dentro. E ele continua, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, preste atenção comigo, assim, façam morrer. Quem faz morrer sou eu e você, meu irmão. É uma missão minha e sua. Quem faz morrer os pensamentos que vêm do cão sou eu e você. Assim façam morrer
tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Quem faz morrer esses tipos de coisa? Sou eu e você, meu irmão. Como é que eu faço morrer? Tem situações que de repente não pode nem passar perto. Tem gente que não consegue ver um passando na Rio Branco, não pode ver uma revista pendurada numa barraca. Anda assim, meu irmão. Esse é o início. Tá difícil, compra um papelão, anda com um papelão aqui, mas não olha. Piorou, bota um óculos de solda grande. Pô, que óculos é esse? Óculos de solda, não dá para ver nada. É melhor você bater com a cabeça num poste aí do que você olhar para aquilo que te remete ao passado e aquilo que te prendia. Seja radical com você mesmo, não seja bonzinho com os seus pensamentos, com o pensamento de dizer assim: só por hoje, só hoje, não faça isso. Seja cruel com esses pensamentos do mesmo jeito que ele é cruel contigo. Seja cruel com esses pensamentos da mesma forma como ele é cruel com você. Pense bem. Viva bem. A missão de fazer morrer os pensamentos são nossos. Eu e você, principalmente para os homens, nós não somos obrigados a ser viciados em pornografia. Quem disse que você e eu somos obrigados a assistir pornografia? Quem disse para mim e para você que nós somos obrigados a viver de rolo na rua? Quem disse para nós, homens, que nós somos obrigados a termos mulheres na rua? Quem disse? Quem disse? Quem disse para você, mulher, que você todo dia tem que ser a melhor das melhores das melhores? Você já é linda, o Senhor te vê como uma princesa, você é amada do Senhor. Eu não sei muito o que falar para as mulheres. Eu não gosto. Eu prefiro que a Natália fale. Ela vai ter a oportunidade dela um dia. Mas eu gosto de falar para os homens. Faça morrer esses pensamentos maus, meu irmão. É uma missão nossa. Não deixe esse negócio entrar na tua vida. Não deixe esse negócio fazer morada na sua vida. Em nome de Jesus. Como é possível e por que é possível, então, Rodrigo, eu pensar bem ou eu ter pensamentos transformados? Porque está escrito lá em Efésios, no capítulo 2. Volta lá comigo. Efésios, no capítulo 2. Versículo 4. Por esse motivo é possível nós andarmos em novidade de vida. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que é possível eu e você andarmos com pensamentos equilibrados? Sabe por que eu e você temos essa capacidade de andarmos vivendo com pensamentos bons? Porque dentro de nós houve uma transformação. Foi mudado dentro de nós. Agora eu preciso botar para quebrar, eu preciso botar para funcionar essa nova vida. Eu é que determino. Eu é que vou dizer, eu é que vou declarar: agora chega, agora deu um basta, eu não sou mais isso, eu não quero mais viver dessa forma, eu não tenho mais necessidade de viver escravo disso. Só aqueles que têm o Senhor Jesus conseguem isso, porque o que recebemos dele é o que nos dá condições de dizermos não para aquilo que não presta. Só quem tem Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você é uma vítima fácil, um alvo fácil a ser um escravo de Satanás. Por isso que as pessoas não conseguem viver uma vida assim bacana, um estilo de vida maneiro, uma família equilibrada, uma vida boa. Vida boa não significa que tudo vai bem, que não tem problema nenhum. Vida boa, que eu digo, não é ausência de problemas.
Vida boa, meu irmão e minha irmã, não significa que nós não passamos por angústias na vida. O próprio Senhor Jesus, ele diz para mim e para você, no mundo vocês vão ter aflições, ele já tinha deixado avisado. Nós entramos nesse barco chamado Evangelho sabendo, mas esse barco não é um barco furado, o Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a nossa vida de dentro para fora. Paga para mim aí, Wallace. Se coloque de pé nessa noite. Sabe por que eu e você, nós temos essa condição? Sabe? Para vivermos livres desses pensamentos antigos, é porque nós não recebemos simplesmente uma porção, nós não recebemos simplesmente um pouquinho da vida de Jesus para vencermos. Não é isso. Nós recebemos a própria vida dele por inteiro. Agora, eu vivo as coisas que o Senhor Jesus conquistou para mim na medida que eu cresço em maturidade. Já foi conquistada. A vida que ele conquistou para mim e para você é nossa, mas eu só consigo experimentar coisas novas na medida que eu amadureço. Quer um exemplo disso? Se eu fosse um milionário, eu tenho meus 2 filhos, a riqueza que eu conquistei pertence a eles. Eu poderia dar um carro zero para os meus filhos, mas eles têm maturidade para dirigir um carro zero? Para dirigir um carro? Não. Eu tenho condições. Eu tenho para dar, mas eles ainda não receberam porque eles ainda não têm maturidade. Sabe por que nós ainda não vivemos grandes coisas da parte de Deus? Porque nos falta maturidade. Falta crescimento nessa área de saber substituir os pensamentos. De onde vêm esses pensamentos? Por que tantas pessoas têm sido escravizadas por pensamentos satânicos? Por que tantas pessoas têm sido roubadas, escravas de sentimentos amargos, antigos? Você não foi feito para viver dessa forma. Não é plano de Deus de você viver assim, escravizado nesses pensamentos. Quem disse para você que você é isso que você está vivendo? Nós não somos isso. Nós somos alvos da graça do Senhor. Aleluia. Amém. Do favor de Deus. Da paz que excede todo entendimento. Se entregue ao conhecimento da palavra de Deus. Se entregue à mensagem da palavra de Deus. Transforme a maneira de pensar. Quem disse para você que você tem obrigação de, eu sou assim mesmo, cara, eu sempre fui assim. Você não precisa viver mais assim. Eu não estou dizendo para você abandonar tratamento, para você, eu estou no psiquiatra, eu estou no psicólogo, eu tomo remédio. Eu não estou dizendo para você parar de tomar remédio. Não é isso. Eu estou dizendo para você começar a se enxergar na palavra de Deus. E começar a meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a meditação da palavra é um remédio para o nosso corpo. Provérbios 3 diz isso para nós. A palavra de Deus é um remédio para as nossas vidas por inteiro. Oh Espírito Santo, feche os seus olhos nessa noite. Nós somos novas criaturas. Eu quero declarar sobre as nossas vidas nessa noite que haja um derramamento do sangue de Jesus, uma graça do Senhor sobre as nossas mentes nessa noite. Que venha um descanso sobre os teus pensamentos e uma restauração de pensamentos sobre a tua mente nessa hora. Feche seus olhos, feche seus olhos. Quero declarar, Senhor, que a tua mensagem, que a tua palavra venha sobre nós. Nós não somos escravos, Senhor, nós não somos mais escravos desses tipos de pensamentos. Nós somos livres em Ti. Aleluia. Eu gostaria de saber nessa noite,
Se há alguém aqui que quer voltar aos caminhos do Senhor, se há alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus. Sabe, Rodrigo, essa mensagem entrou no meu coração e eu estava distante dos caminhos do Senhor. Eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero retornar, eu quero, sabe, fazer da palavra de Deus a minha bússola. Alguém no nosso meio, levante as suas mãos, nós queremos orar pela tua vida. Se há alguém no nosso meio, faça um sinal, nós queremos orar pela tua vida. Glória a Deus. Essa mensagem é uma mensagem que serve para todos nós. Todos nós passamos por esses tipos de pensamentos. Nós não somos obrigados a continuar pensando assim. Coloque a sua mão aí sobre o seu coração nessa noite e repita comigo essas palavras. O Senhor Jesus conquistou na cruz chaves que me dão direitos de eu poder abrir e fechar portas. Nessa noite, eu quero expulsar dos meus pensamentos todo pensamento que não provém de Deus. Toda mentira que foi semeada na minha mente, toda palavra mentirosa, enganosa, dizendo que eu sou isso, doente. Eu não sou isso. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. O Senhor é o meu guia, o meu mestre, o meu professor. Ele conquistou para mim a autoridade. E com essa autoridade, eu declaro nessa noite que eu abro as portas da minha mente para receber pensamentos do céu, pensamentos da palavra de Deus, que dizem quem eu sou. Eu sou amado por Deus, favorecido, desejado. Ele conquistou para mim a paz, a verdadeira alegria. Eu tenho direito. Eu sou um filho de Deus. Aleluia. Quem sou eu para que grande Rei me receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Adora Ele nessa noite. Exalte a Ele nessa noite. Adora Ele nessa noite. Começa a pensar aí, se enxergar naquilo que Ele conquistou para você. Aleluia. Ouça o que a palavra de Deus diz ao meu respeito e ao teu respeito. O Senhor me deu essa palavra ontem e eu quero compartilhar com você. Provérbios no capítulo 3, no versículo 21, fala assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço.
então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Agora, eu queria te convidar a você se enxergar. Bota esse texto para nós aí, Assis, por favor, João. Versículo 21, quando diz: meu filho, eu queria que você falasse o seu próprio nome. Então nós vamos ler assim, olha, eu vou ler para mim mesmo, eu vou me enxergar aqui na palavra. Então eu vou ler assim, olha, Rodrigo, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Provérbios 3, 21. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, Rodrigo, seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Rodrigo, quando você se deitar, tu não terá medo e o seu sono será tranquilo. Rodrigo, tu não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Pois eu sou, Rodrigo, eu sou o Senhor que te dá segurança e eu vou impedir de você cair em armadilhas. Aleluia, aleluia. Isso é substituir pensamentos. É assim que nós andamos. É olhar para a palavra de Deus e enxergar o seu nome nas linhas, enxergar o seu nome naquilo que está escrito. Diga para você mesmo: o Senhor é a minha segurança, Ele é a minha rocha, Ele é o meu seguro, o meu porto seguro, Ele é a minha vida. Aleluia. Oh, aplauda o Senhor nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós. Que nós possamos meditar nessa palavra, que nós possamos nos enxergar nessa verdade. Nós somos, Senhor, os teus filhos amados, Pai. O Senhor cuida de nós, Pai. Leva-nos debaixo, Senhor, do teu sangue. Dá-nos uma semana maravilhosa. Dá-nos uma semana debaixo da tua graça, da tua unção, do teu poder. Atrai, Senhor, o nosso coração para nós orarmos mais, para lermos mais, para estarmos mais tempo contigo, mais devoção, mais paixão, mais amor por ti. Oh, Pai, em nome de Jesus, que haja um avivamento, Senhor, na simples igreja. Que haja um avivamento em nosso dia a dia. Oh, em nome de Jesus. Vai debaixo dessa palavra. Deus te renove, te restaure. Que o Senhor atraia o teu coração. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor mais uma vez. Vai em paz. Deus é contigo. Até a quarta-feira, 19h30.